E, por incrível que pareça, isso foi altamente positivo para a empresa, para os sócios, para a cidade e até para os funcionários demitidos. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Carl Icahn é um investidor agressivo muito conhecido no mercado americano. Ele fez fortuna por muitas décadas comprando empresas que estavam com valores muito baixos na bolsa de valores, mas que tinham ativos de valor em seu portfólio. Ele assumia o controle da empresa, algumas vezes de forma hostil, e saía vendendo os ativos da empresa ou a empresa inteira, obtendo um enorme lucro neste processo. O magnata do filme Uma Linda Mulher foi baseada nesse tipo de investidor que era relativamente comum nos Estados Unidos nessa época. Muita gente encara isso como uma maldade, afinal destrói a empresa, demite pessoas, mas na verdade o que ele está fazendo é algo essencial na economia. Se uma empresa tem coisas de valor, terreno, fábricas, máquinas, etc., controla esses recursos escassos, mas não consegue gerar valor correspondente a partir disso, a ponto do valor dela estar baixo na bolsa de valores, é sinal que tem alguma coisa errada na estrutura da empresa. Ou a empresa tem algum problema de administração, ou o modelo de negócio da empresa não está mais funcionando, talvez o produto que ela vende não está mais com a demanda esperada. Enfim, é importante reciclar tais recursos, colocar os recursos que estão sendo alocados em uma atividade pouco desejada para outra atividade mais desejada. Inclusive, o trabalho das pessoas que estão trabalhando lá. Demissão é sempre um processo traumático, mas buscar um novo emprego é muito melhor do que trabalhar em algo que não gera valor. Lógico, você vai sempre ver o pessoal mais ingênuo achando isso um absurdo. O investidor multimilionário ganhou dinheiro sem trabalhar, olha que absurdo. Mas não é nada disso. É preciso um bocado de trabalho e pesquisa para identificar as empresas em que é possível fazer isso. E depois para criar uma estratégia de lucro efetiva. No final, o trabalho físico pode mesmo até ser pouco, mas o importante é que ele aumentou a eficiência da economia. Os recursos escassos estão agora melhor alocados depois dessa ação dele. E isso vale como algo positivo para toda a sociedade, inclusive para as pessoas que foram demitidas. No vídeo Why I Fired 12 Floors of People, ou Por que eu demiti 12 andares de pessoas, o próprio Icahn descreve o que se passou nesse episódio no início dos anos 1990. Eu vou deixar o link do vídeo caso você deseje ver o original em inglês. Mas a história é interessante e mostra bem um problema. Na época, ele identificou uma empresa de fabricação de vagões, a ACF, que tinha o tipo de problema que ele busca. A empresa estava com valor muito baixo na bolsa. Ela tinha lucro, mas não tanto. Por outro lado, tinha ativos enormes, muito valiosos. Alguma coisa estava errada ali. Então ele comprou a empresa numa tomada de controle hostil. Tomando o controle da empresa, ele resolveu estudar o que a empresa fazia. Afinal, o que estava acontecendo? No negócio principal, a fabricação de vagões, ela tinha um lucro enorme. Mas com o passar do tempo, ela havia adquirido várias outras empresas no caminho e essas não davam tanto lucro assim. A sede da empresa era um edifício de 12 andares em uma área nobre de Nova York. E ali trabalhavam os principais executivos da empresa e todo o corpo de gerenciamento dos negócios. Icahn passou vários dias tentando entender exatamente o que faziam todos aqueles 12 andares de trabalhadores. Já no controle da empresa, ele falou não apenas com o CEO, mas também desceu pessoalmente em cada andar para conversar com os chefes, para entender o que cada pessoa fazia ali. E todos explicavam o seu trabalho como algo importante, parte de um fluxo de trabalho, eu recebo tais informações, gero tais relatórios, mas no final do dia ele continuou sem entender. Tá, mas e daí? O que resulta disso tudo? Finalmente, ele decidiu ir a St. Louis, no Missouri, onde ficava a fábrica da empresa em si. Lá ele conversou com o COO, o chefe de operações, e perguntou quantos funcionários você precisaria a mais aqui na fábrica se não tivesse a ajuda do pessoal de Nova York. E o cara riu e falou, precisaria de menos 30, porque eu não preciso de nada do que eles fazem lá, mas vivem me pedindo informações para gerar relatórios e coisa e tal, de forma que eu tenho funcionários aqui alocados só para atender os pedidos
dos funcionários de Nova York, que não me ajudam em nada. Após alguma hesitação, consultar alguns consultores, o ICANN fez exatamente isso. Demitiu todas as pessoas do prédio de Nova York, fechou o prédio de Nova York, devolveu para o proprietário. A estrutura de comando ficou muito mais enxuta. O mais assustador, segundo ele, foi o quão bem isso funcionou. Quando você tem uma mercearia e demite um monte de gente, imagina que alguém vai fazer falta. Olha, as maçãs não ficaram boas hoje em dia porque o cara que arrumava as maçãs foi demitido. Ou coisa assim. Ninguém reclamou de nada no caso dessa empresa. O faturamento da empresa seguiu no mesmo patamar. E agora o custo e a burocracia estavam muito menores. A grande questão aqui é como uma empresa privada chega nessa situação, porque você pode imaginar que empresas, sendo entidades privadas, focando no lucro, sempre vão buscar um máximo de eficiência, certo? Já era para os donos anteriores da empresa terem feito isso. Eles provavelmente sabiam que a coisa toda era desnecessária. Por que não fizeram isso antes? E isso não é um caso isolado de uma empresa específica que tinha esse problema. Como ele fala, boa parte da fortuna dele vem de ter encontrado empresas com esse exato tipo de problema. Daí ele compra, faz o que tem que ser feito e vende por um valor muito maior. Eu mesmo, na minha vida profissional, já encontrei empresas assim, inúmeras delas, com verdadeiros departamentos que no final das contas, se você parar para pensar, não servem para nada. Como isso acontece no setor privado? Bem, o problema aqui é conhecido, a ineficiência do planejamento central. Empresas, embora atuem no mercado, internamente elas funcionam numa estrutura hierárquica, uma cadeia de comando que planeja o que cada pessoa vai fazer e quanto ela vai receber no final do dia. Praticamente uma versão reduzida de um comunistão. Esse tipo de arranjo sempre leva a ineficiências, particularmente o chamado custo de administração. Explicamos por que as empresas se comportam como estados comunistas em nosso vídeo sobre o custo de transação, porque o estado vai desaparecer lá no canal Ancapsu Classic. Mas o fato é que tais estruturas hierárquicas fatalmente geram ineficiências. Por que a empresa tinha uma sede em Nova York com 12 andares cheios de funcionários? Bem, ICANN não explica como o erro se formou por lá, mas provavelmente o dono da empresa se sente bem tendo um escritório grande numa cidade importante. Além disso, a estrutura pode ter crescido justamente pelo fenômeno de justificativa do custo. Eu explico. Empresas têm um orçamento que é planejado em determinada época do ano. No momento do planejamento do orçamento, os diretores e chefes querem sempre aumentar o seu orçamento para ter mais o que trabalhar no ano seguinte. Agora, imagine que você é um chefe de uma área muito eficiente, tem uma equipe enxuta, consegue fazer todo o trabalho necessário com esse custo baixo. Porém, ao seu lado, o chefe da outra seção tem um monte de problemas, nunca consegue entregar o que precisa no prazo, mesmo com uma equipe numerosa. Quando chega na hora de distribuir o orçamento, o seu colega tem um argumento muito melhor para conseguir mais orçamento. Olha só, eu tenho muito trabalho, não consigo entregar meu trabalho, preciso de contratar mais gente. Você que é eficiente acaba sendo punido por entregar tudo no prazo com a equipe pequena. O incentivo para todos é ser ineficiente, é para sempre estar contratando mais gente. Além disso, empresas hierárquicas tendem a crescer sempre também porque demitir um funcionário é algo bastante chato. Só quem já esteve na posição de fazer isso pode entender. É muito triste ter que tomar a decisão, comunicar a pessoa. Contratar, por outro lado, é sempre mais divertido. Então a empresa tem uma tendência a crescer. No final, como a empresa dava lucro no final das contas, quem se importa? Ficavam aqueles 12 andares de funcionários, uns mandando papéis para outros, para justificarem os próprios salários, sem isso ter nenhum valor no final no produto entregue pela fábrica. Felizmente, em empresas privadas, isso até acontece, mas tem um limite. Se exagerarem, a empresa quebra. Se aparecer um capitalista malvadão querendo tomar controle da empresa, ele não vai medir esforços em cortar fora este câncer. Agora, imagina um governo, uma entidade monopolista que não tem como quebrar, que não precisa se preocupar com custo e ainda por cima todas as decisões são tomadas por pura política. Nenhuma necessidade de ser efetivo de fato, de agradar ao cliente final. É o que eu explico, a educação pública no Brasil não é ruim por falta de verba. Ela é ruim porque esse é o incentivo dela.
tabela. Se você é o diretor de uma escola pública no Brasil, organiza tudo direitinho, consegue gerir a sua escola dentro do orçamento, os seus alunos estão satisfeitos e tudo mais, sabe o que vai acontecer no próximo orçamento? Você vai receber a mesma quantidade de dinheiro. Por outro lado, aquele seu colega diretor da escola ao lado, que é super relapso, que comprou coisa que não precisava, gastou dinheiro em compras desnecessárias, daí faltou coisa que precisava, os alunos ficaram sem aula, pois bem, ele vai chorar pedindo mais orçamento. Olha só, meus alunos estão sem aula, tenho falta de material. Adivinha o que vai acontecer? Você vai acabar punido, recebendo o mesmo orçamento, e ele vai ser recompensado por ser relapso, por ser incompetente. Esse é o incentivo na administração pública. Quanto mais relapso e gastador você for, melhor para você politicamente. Por isso, é impossível haver uma educação pública de qualidade. É impossível haver saúde pública de qualidade. Você pode fazer fiscalização, mas fiscalização é algo extremamente ineficiente. A maior parte dos diretores vai simplesmente se safar porque não vai ser pego na fiscalização. E os que forem pegos ainda podem conseguir se safar com arranjo político. Ah, mas como funciona na Noruega e na Suécia? Lá não funciona também não. Lá também é um pesadelo de ineficiência enorme isso lá. Lógico, eles têm mais dinheiro, então você vê exemplos de escolas públicas lá que parecem um sonho para a realidade brasileira. Mas é só porque eles têm mais dinheiro. Lá também é uma ladroagem absurda, uma competição para ver quem desperdiça mais recurso. Porque esse é o incentivo de estruturas grandes e hierárquicas, ainda mais quando não são controladas por um desejo de lucro. Mas fique tranquilo, como explicamos no vídeo já citado lá do Ancapsu Classic, a informação descentralizada e distribuída vai fazer o custo de transação diminuir muito. Isso torna insustentáveis estruturas hierárquicas que antes eram possíveis. Isso vai resultar não apenas em um monte de empresas privadas diminuindo de tamanho, mas também em governos se tornando inviáveis. O Ancapistão vem aí. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center. 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!